boa noite, corações espíritas, que a bondade celeste possa continuar derramando essas doces vibrações que alcançam essa casa e que certamente se espalham, alcançando cada um de vocês em um doce clima de paz. É esse clima de paz que os nossos corações têm procurado ao longo de tanto tempo. E às vezes nós buscamos os caminhos equivocados, os caminhos dos tesouros do mundo. E nem sempre os tesouros do mundo trazem a paz para os tesouros do nosso coração. Que a gente possa se envolver, buscando a virtude, trabalhando um tanto mais, como aqueles corações que ali estão, para servir, para ajudar. Quando nós assim nos propomos, nós entramos em comunhão com a bondade celeste. E quando entramos em comunhão com Deus, a gente é agasalhado por esse doce orvalho de alegria, de amor, de paz e de serenidade. Eu tenho certeza de que todos vocês estão sendo envolvidos pelo trabalho dos corações lá de fora e dos corações do alto. Eu creio que nós estamos entre irmãos de um ideal cristão. Todos nós somos espíritas cristãos. E ainda que aqui tivesse alguém de outra convicção, nós estaríamos muito alegres de aprender com eles as observações que são oportunas também ao nosso coração, para aumentar a nossa compreensão e nosso entendimento. Chico Xavier, quando aqui esteve, o número de passagem de Chico é incalculável. Por mais que a gente leia Chico Xavier, a cada dia a gente encontra um quadro novo, uma passagem nova. E lá pela década talvez de 70, ele foi convidado, o Valentim, para ir na penitenciária. Ele foi convidado para ir na penitenciária, era a segunda vez que ele iria na penitenciária de São Paulo. Ele iria lá para visitar aqueles corações que lá estavam, ele iria feliz, porque o livro espírita circulava ali naquela casa, circulava para levar consolo, para levar conforto, para levar ânimo, para levar coragem a tantos corações que lá estavam. E quando o povo, sem compreensão como Paulo Hernandes, sabia que Chico iria à penitenciária, eles começaram a perguntar: mas Chico, onde já se viu? Você vai ao encontro daquelas pessoas que espalharam lágrimas, que esparmaram as dores, que espalham o sofrimento, e que eles foram certamente os criminosos de outrora. Com muita certeza prejudicaram aqueles que estavam em outras existências e hoje aqui continuam a fazer esse ou aquele coração sofrer. Então, Chico, você vai visitar os criminosos. E alguém perguntou: Chico, mas quem são os criminosos? Quem são aqueles criminosos que lá estão naquela penitenciária? Certamente eles esperavam que Chico pudesse dizer um nome conhecido do passado, um nome conhecido de outrora que reencarnasse. E Chico respondeu com Emmanuel. Chico disse: o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. E é uma verdade. Na Terra não está catalogado nos códigos penais uma série de atitudes que nós vivemos e que não são classificadas como suscetíveis de serem punidas. Quantas palavras ásperas, ácidas, corrosivas nós disparamos com a facilidade nesse ou naquele coração e inundamos de amargura aquela pessoa que sofre um dia, sofre um ano, passa uma vida toda sofrendo e a pessoa não recebe punição. Quantas vezes o coração leviano, o coração aí refletido, às vezes dispara um gesto, e um gesto é o suficiente para matar sonhos, para destruir esperanças, e não é catalogado como crime. Então o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Mas eles continuaram com as perguntas: mas Chico, com certeza naquelas celas frias que você esteve, naquelas celas sombrias, você deve ter visto muito obsessor, né, Chico? Certamente os obsessores lá estavam ali a cravar a dor naqueles corações que lá estavam aprisionados, que lá estavam no cárcere. E Chico Xavier respondeu: olha, da primeira vez que eu lá estive, eu não vi nenhum obsessor. A única coisa que eu vi, eles já tinham ido embora, eles já conseguiram o que eles pretendiam, encarcerar a pessoa que os feriu oportunamente. O mais interessante que eu vi de Chico Xavier, que eu achei fascinante, que eu achei incrível, foi o que ele fala dessas mamães. Ele dizia que essas mamães ficam ali naquelas celas frias,
naquelas salas amargas para aqueles que lá estão sem a liberdade. E ele dizia mais ou menos assim, que aquelas mamães que lá estão, muitos corações generosos vão até lá para levar ali a cooperação, o auxílio, a generosidade, a bondade, o carinho, a presença, uma palavra, um vívido, um agasalho, seja ele qual for, e aquelas mamães são tocadas no íntimo do coração. E quando são tocadas no íntimo do coração, elas, digamos assim, elas têm uma dívida de gratidão com aqueles corações generosos. E elas disseram para o Chico que elas adotam espiritualmente os filhos daqueles corações generosos e passam a cuidar deles, e passam a impedir que essas ilusões perturbadoras, essas viciações, essas delinquências alcancem aqueles corações. Então aqueles corações generosos encontram anjos do céu para socorrer os seus filhos, que são as mamães que estão lá naquele presídio. Então é necessário entender que Chico Xavier lá estava na penitenciária agora, e foi atendendo um, atendia outro, atendia mais outro, tal. E quando terminou de, digamos assim, falar com todo mundo, né, ele disse para o diretor da penitenciária, falou: olha, agora eu tenho que dar o meu abraço neles, eu tenho que cumprimentar. O diretor da penitenciária ficou perplexo, falou: Chico Xavier, você está equivocado, meu amigo, você não conhece esses corações. Só para você ter uma ideia, algumas semanas atrás, um desses internos dessa casa, ele pegou uma colher, foi limando a colher de tal forma, transformou num punhal e tirou a vida de um dos servidores dessa casa. É com esse grupo que você vai falar, Francisco Cândido Xavier. Mas Francisco Cândido era cândido no falar, e ele falou com tanta doçura, com tanta bondade, e convenceu aquele homem que lá estava. E quando convenceu aquele homem que lá estava, toca o telefone para a gente despertar, porque nós precisamos despertar, nós precisamos acordar para alguma realidade, né? Eu preciso mesmo acordar. A gente fala desse jeito, depois a gente esquece a palestra, mas não tem importância. E ele então precisava falar, e o delegado lá, o diretor, o coordenador, concordou, falou: tudo bem, então você pode ir lá falar com os 542, e deixou ali um batalhão de guardas para proteger Chico Xavier. E ele passou a proteger Chico Xavier com muito carinho, com muita bondade, com muita doçura. Então Chico cumprimentava um, Chico abraçava o outro, Chico dava uma flor para um, Chico dava um livro para outro, Chico dava uma mensagem de ânimo, de esperança para tantos daqueles que lá estavam e que exatamente precisavam desse carinho, desse contato. Até que em determinado momento chegou um homem, mais ou menos de uns 40 anos de idade. Esse homem de 40 anos de idade era uma estátua, é uma estátua de gelo, ou de frieza, ou de revolta, ou de ira, ou de raiva. E essa raiva, esse ódio estava estampado no coração, estava estampado na fisionomia do homem, que ele não falava, ele estava em silêncio total. E Chico percebeu aquela revolta naquele homem e começou a falar com aquele homem: homem, amigo, eu posso lhe cumprimentar? Ele balançou a cabeça afirmativamente, e Chico Xavier pegou a mão do homem e cumprimentou: meu amigo, eu posso lhe dar um abraço? E o homem mais uma vez balançou a cabeça, concordando, e Chico se levantou para dar o abraço. Gente, antes da pandemia tinha abraço. O abraço antes da pandemia, vocês vão cronometrar, eram 3 segundos e não mais do que isso. O abraço de Chico Xavier naquele rapaz foi de 3 minutos. Mas por que o abraço de Chico Xavier, aquele homem angelizado pelo amor, pela humildade, pela bondade, pela generosidade, por histórias notáveis que empreendeu e conquistou ali para o teu coração, durou tanto tempo? Durou tanto tempo porque aquele homem que guardava ódio no coração tinha necessidades, e do coração de Chico Xavier irradiou aquele influxo divino, aquele influxo maior, e aquela energia de amor terminou por diluir aquelas sombras. E ao diluir as sombras, o homem entrou em pranto convulso. E quando o homem entrou em pranto convulso, Chico Xavier aproveitou, falou no ouvido dele: meu irmão, eu posso lhe dar um beijo? O meu irmão disse, balançou a cabeça, que sim. As lágrimas caíam nas mãos de Chico Xavier. É como se fosse recado de Jesus: aí está o teu irmão, aí está aquele que precisa da tua mensagem. E Chico Xavier dá um beijo do lado esquerdo. Depois Chico Xavier deu um beijo do lado direito.
Depois Chico Xavier dá um beijo de novo do lado esquerdo. Depois Chico Xavier dá um beijo de novo do lado direito, esquerdo. Foram 4 beijos. Eu não sabia, Mário, que beijo mineiro são 4, porque o beijo paulista parece que é 3. Eu já estou migrando para ser mineiro, porque eu estudei lá e tal. Os meus beijos agora, depois da Covid, gente, prepara, não vão ser mais 3, vão ser 4, para que eu possa transferir, talvez, uma singeleza do carinho que eu tenho de receber, do afeto de que todos vocês são portadores. E assim foi. Então Chico dizia que somente aquele homem teve aquele pranto convulso. Muitos foram as lágrimas, mas o pranto maior foi daquele homem. E Chico Xavier dizia ali que ele precisava sim da nossa compaixão, da nossa prece, da nossa oração, da nossa vibração, do nosso abraço, do nosso amor, porque ele traz, como todos nós trazemos, o germe do amor no âmago do ser, e esse germe precisa ser despertado, ele precisa alcançar brilho, e para alcançar brilho, ele depende da nossa compaixão, depende da nossa cooperação, do nosso auxílio, depende das nossas preces, depende do nosso abraço, depende do nosso afeto, depende do nosso amor. Aquele rapaz de 40 anos, ele estava revoltado, porque seguramente, ele quando nasceu, ele não se encontrou com o abraço de mamãe, ele não recolheu aquele beijo de mamãe, ele não recolheu o abraço de mamãe, o afeto, o carinho de mamãe, ele não teve a bondade protetiva de papai, ele logo foi jogado ao mundo, e no mundo ele se encontrou com a revolta de outros, com a agressão, com as ofensas, com a maldade, com a crueldade, e claro, fez desabrochar no seu coração a revolta, e ele terminou preso. E como ele terminou preso, por lá certamente ia ficar por dilatado tempo. Se você quiser, eu posso trocar. É assim. Ele me ensinou, até a forma de pegar o microfone tem que ser diferente, viu, gente? Pelo amor de Deus. Depois vocês me lembram o que eu estava falando, né? E eu estava falando, é assim, depois que a gente tem Covid, a gente esquece toda hora, então vocês vão me lembrando aí. Mas eu me lembrei, quando Chico falou desse homem, eu me lembrei que na década de 80, mais ou menos na década de 80, final talvez, eu frequentei um asilo durante 15 anos. Durante 15 anos, religiosamente, nós estávamos lá, eu, minha esposa e os meus filhos. E a minha esposa levava uma fatia de bolo para cada um daqueles internos. Naquela década de 80, os asilos eram um pouquinho diferentes de hoje, o pessoal tudo conhece. Eu lá estava. E todo domingo a gente ia em todos os lugares onde estava aquele pessoal tal, e tinha uma jovem senhora, ou uma senhora jovem, porque ela tinha mais ou menos uns 40 e poucos anos, mas ela não sorria, o sorriso não existia, então ela tinha guardado no coração a tristeza, e a tristeza eu descobri que tem densidade, ela tem peso, ela é tão pesada que a cabeça das pessoas tristes tombam, não só tombam, a tristeza cria marcas, rugas, marcas de expressão, desculpa se eu falei rugas, viu, gente? Ela cria marcas de expressões, e essa moça, ela tinha grandes marcas de expressões, e eu olhei para ela e disse, mas minha amiga, você precisa aprender a sorrir, se você aprender a sorrir, a simpatia junto aos outros vai ser tão grande, que eles vão vir falar com você, vão vir te abraçar, vão trazer afeto, vão trazer carinho. Ela olhou para mim, levantou a cabeça naquela seriedade que lhe era particular, e disse, mas como? Claro, então tinha que dar uma técnica a ela. Eu disse, é muito fácil, basta você se lembrar de algo belo, de algo encantador. Lembra-te de quando você recebeu o beijinho da sua mãe, o abraço de mamãe, lembra daquele piquenique, lembra do papai te abraçando, lembra de quando você dançava ciranda lá na escola, lembra ali de correr ali com um colega, com uma amiguinha ou outra, e se você se lembrar desses piqueniques, você vai sorrir. Ela olhou para mim mais séria ainda e disse, mas como, Paulo? Desde quando eu me conheço por gente, eu estou nesse asilo,
Eu não conheci mãe, não conheci pai. A vida inteira eu estive nesse asilo e preso e presa nessa cadeira de rodas, com as pernas desconjuntadas e não tem como sorrir. Me deu vontade de fazer como Chico Xavier, ir até ela e dar um abraço naquela que é minha irmã. E dar um abraço, estreitá-la bem próximo do meu coração e dizer: mas minha amiga, nós te amamos. Eu não disse dessa forma, mas eu olhei para ela e disse: mas minha amiga, todos os domingos nós estamos aqui, eu, a minha esposa, os meus filhos. Minha esposa traz o bolo, traz a palavra, traz o sorriso. Isto não é afeto, isso não é amor. E eu peguei nas mãos daquela mulher: senhora, jovem senhora, e ela deu um sorriso. Eu disse: é esse sorriso que nós precisamos. Então esses corações tombados pela tristeza, pelas dificuldades muitas, pelas revoltas, eles precisam do teu afeto, do teu amor, do teu carinho. Nós só seremos felizes quando nós o fizermos felizes. Diz aquele poeta chamado Francis Thompson que ninguém pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. E ele completa: tudo no universo está ligado por um poder que ele não compreende, por um poder oculto, por um poder que ele não entende, e todos nós estamos conectados. O Paulo Hernandes está conectado a quem chora na África, e quem chora na África endereça as tristezas nessa rede divina, nessa rede maior, e alcança os nossos corações. Aquele que talvez esteja na Europa, que talvez esteja sorrindo, joga essa alegria, e a gente também é conectado, é alcançado por essas expressões. Então todos nós estamos conectados pelo amor, conectados às vezes pela raiva, pela ira. Então o mundo só será um mundo iluminado quando nós nos propomos a iluminá-lo com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa bondade, com a nossa fraternidade. Então é necessário e imperioso fazer o bem. Mas será que fazer o bem a gente ganha alguma coisa? Porque é assim, se a gente chama alguém para fazer caridade, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho fazendo o bem? Muito bem, meu amigo, então nós vamos lhe dizer, porque quando tu estás caminhando agasalhado pela blusa que te serve, você pode ver corações ali tremendo de frio. Perceba bem, se você pegar uma blusa e oferecer a esse coração que está tremendo de frio, você vai levar o conforto de aquecer aquele coração. Se você perceber alguém que está se contorcendo de dores e tiver um medicamento para atenuar, para aliviar as dores, você será certamente o anjo daquele amigo. Se você estiver ao lado de alguém que está padecendo de fome, oferecer um natipão, uma refeição, uma comida qualquer, você estará minimizando as dores que o castigam. Se você estiver próximo de alguém entristecido, de alguém na solidão, e ofertar e oferecer o abraço, guarde a certeza de que você vai estar ofertando melhor. Mas veja, a espiritualidade nos diz, quando você leva o alívio, leva o bálsamo, leva o carinho, leva o conforto, leva o alívio a tantos corações, você acende a luz da esperança naqueles que ali estão. E quando você acende este sol, ele passa a irradiar na tua direção, e este sol divino traz o benefício de que nós precisamos, para que a paz, a harmonia, a alegria seja a realidade constante do nosso coração. Mas muito mais, nós temos uma farmácia está caro hoje em dia? Tem remédio que é caro, né? Mas então nós precisamos lembrar que nós temos uma farmácia. Todos nós temos uma farmácia notável no cérebro, e um gesto de generosidade, de bondade e altruísmo, ele faz essa farmácia produzir expressões de serotonina, de endorfina, que geram bem-estar. Então é preciso a gente levar o nosso carinho a tantos corações que às vezes dele precisam. Eu sei que alguém aí já lembrou: não, eu não vou levar nada não, porque tem muitos corações ingratos. De fato tem aqueles corações ingratos, e aqueles corações ingratos que são alguns corações exigentes, alterados, indiferentes, frios. E Emmanuel nos diz o seguinte:
Quando tu espalhares o perfume do bem, guarde a convicção que, ainda que seja com um coração ingrato, insensível e frio, aquelas vibrações dulcíssimas de amor vêm do alto e vão ao encontro do teu coração. Então ame, sirva e faça o bem. Se tu fizeres o bem, tu serás agasalhado pelo manto iluminado do alto a trazer o socorro de que tu tens necessidade para caminhar um tanto mais. Então nós precisamos fazer o bem, e eu tenho certeza que aqui todo mundo faz o bem. 5 anos atrás, mais ou menos isso, 5 anos atrás, a minha filha, ela estava no Recanto Espírita Maria de Nazaré num domingo. O Recanto é uma casa pequenina, uma casa espírita também. E nós estávamos lá 5 anos atrás, era um domingo, era mais ou menos 2:30 da tarde no domingo. E a minha filha, ela tinha uma neoplasia, ela tinha um câncer. Isso era domingo. E ela estava numa cadeira de rodas porque ela não andava mais. Do lado tinha aqueles tubos de oxigênio, né, Mário? Para a pessoa poder respirar. Ela tinha ali o tubo de oxigênio para poder respirar, e ela de alguma forma já tinha algum desdobramento, algum desprendimento, porque é natural, a pessoa vai fragilizando o corpo, facilita aí o espírito para se deslocar, se distender um pouquinho mais. E ela, quando lá estava no Recanto, nesse domingo, ela falou: papai, o senhor pode me arrumar uma folha de papel? Eu falei: claro. Uma folha de papel, um lápis, uma caneta. Eu fui lá, peguei a folha de papel sulfite, o lápis, a caneta, deixei com ela, deixei uma prancheta. Eu falei: talvez ela vai escrever. Só para ter uma ideia do desprendimento da minha filha, isso foi no domingo. Na quinta-feira, ela estava retornando à pátria espiritual. Então, ela já estava em estágios com o mundo espiritual. Eu acho que é mais ou menos assim. E naquele dia, ela disse: papai, 1 minuto. E começou... Eu deixei ela escrever e fui cuidar das flores, fui cuidar de uma coisa ou outra, de uma grama e tal. E depois de algum tempo ela disse: papai, pode aproximar. Eu me aproximei. E quando eu me aproximei, ela pegou a folha e me entregou. Quando ela me entregou a folha, eu pensei: deve ser algo escrito. Minha filha escrevia muito para mim. Um dia eu vou falar das cartas que eu escrevi para ela e que ela respondia para mim. Essa é outra palestra, hein? E... na verdade, não era uma carta com letras ou com mensagens, era um desenho de uma árvore. Eu olhei o desenho da árvore, na condição possível que ela desenhou, estava até bonito, né? Falei: muito belo, minha filha. Ela: deixa eu lhe contar, papai, essa noite eu tive um desdobramento. Eu disse: é mesmo? Eu tive um desdobramento essa noite e fui até, digamos, uma colônia espiritual. E quando eu cheguei nessa colônia espiritual, eu me vi debaixo de uma árvore. Era a árvore mais bela que eu já vi na vida. Não existe árvore tão bela quanto essa na terra. E ela apreciava as flores da árvore, é como se derramasse o orvalho, alimentar-lhe o coração, o perfume a traduzir o carinho, o afeto que o alto tem para cada um de nós. E ela, apreciando aquela árvore encantada, surgiu o jardineiro daquele lugar. Na verdade, não era o jardineiro, era com certeza o mentor daquele lugar. Aquele homem, um homem simpático, como ela dizia, aproximou-se dela, ela cumprimentou o homem. Olá! Cumprimentou o homem e começaram a falar. Depois de falar um pouquinho, ela olhou para o homem e disse: mas que árvore belíssima! Eu nunca vi em toda a minha existência uma árvore tão bela como essa. Ele disse: é mesmo? Pois saiba que essa árvore tem dono. Ela não sabia que as coisas do mundo espiritual tinham dono, sabe? Ela olhou para aquele que era o mentor, na verdade, e disse: é mesmo? Essa árvore tem dono? Ele disse: sim, sim. É alguém da terra e que muito te ama. Ela ficou interessada em saber. Eu quero saber então quem é esse, o proprietário que tem uma árvore no céu. Falei: o dono dessa árvore é o seu pai. Ela logo já se entusiasmou, falou: meu Deus do céu, se o meu pai tem uma árvore, eu também quero uma árvore aqui no céu, no mundo espiritual. Eu quero uma árvore no céu. E o mentor já olhou para ela com aquele sorriso suave e doce. Ele carregava uma sacolinha. E nessa sacolinha ele enfiou a mão e disse: me dê sua mão. Minha filha estendeu a mão e ele deixou cair nas mãos da minha filha
algumas sementes, uma diferente da outra, e minha filha disse, era uma moita de espinho. Eu falei, gozado, minha esposa deve ter comprado alguma flor. Eu falei, mas não é nada. E eu me preparei de novo, eu concentrei, e quando eu estava concentrado, aquela moita de espinho balançou um pouco mais alto a minha perna. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ver o que é isso. Quando eu olhei, eu nunca gritei tanto de ver um monstro. Era um monstro. Eu falo para minha esposa que tinha 1 metro aquela barata, sabe? Ela fala que eu exagero, mas eu gritei tanto. Eu acho que o bombeiro foi lá na minha casa, viu? Eu gritei desesperado. Então eu lembrei-me de Kardec, eu me lembrei de Deus, eu me lembrei de Jesus, eu me lembrei do Evangelho. Jesus não pede para fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse? O inverso é verdadeiro. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que o próximo lhe fizesse, porque nós vamos ser alcançados inevitavelmente por uma lei, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Essa lei é inexorável, é implacável, ela vai nos alcançar de alguma forma, de algum jeito. Então não deixe que essa lei se volte contra nós outros, trazendo malefício, se a gente pode ofertar e oferecer aquilo que é bom, aquilo que é belo. Não faça isso. Lembra-te um tanto mais. Se tu te lembrares um tanto mais, você não vai se esquecer de fazer o bem, ao contrário de tentar levar ali um desarranjo, um desequilíbrio para esse ou para aquele, porque quem não faz o bem aqui, padece lá, e padece amargamente. Diz Allan Kardec que certa feita houve uma reunião, com Kardec tem que ser uma reunião espírita, né? Houve uma reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica um espírito se manifestou. Quando o espírito se manifestou, ele disse que estava muito aborrecido, estava muito cansado, e começou a falar ali com o doutrinador, com o orientador. Falou, olha, eu não aguento mais, faz 180 anos que eu vivo esse tédio, e esse tédio massacra o meu coração. E o orientador disse, mas qual que é a razão desse tédio? Qual que é a razão desse estado da alma? E ele já foi logo dizendo, a razão desse estado da alma é que na existência imediatamente anterior, eu me entreguei à inação. Eu não fiz nada de bom, nada de proveito. Eu me deixei levar pela ociosidade, eu me deixei abraçar pela preguiça. E quando você é abraçado pela preguiça, ela paralisa a tua vontade. E ao paralisar a tua vontade, você não tem mais energia, força e vigor para mudar aquele estado da alma. E você sofre. Então é preciso de uma mão amiga para auxiliá-lo a caminhar. Às vezes nós não precisamos de uma bengala para nos ajudar a caminhar um tanto mais, que a gente possa cooperar com esses corações também. E ele, dessa forma, também padecia esses enganos, e esses corações dele precisam, é a lei de causa e efeito, ela é a lei de ação e reação. Ela vai nos alcançar de alguma forma, de alguma maneira. Os nossos enganos do passado, os nossos erros, as nossas faltas, os nossos crimes, eles vão se tornarem um sementeiro e vão nos espetar de alguma forma, de alguma maneira. É que no passado, se a gente produziu algum erro, nós vamos transformá-los em sementes a desabrochar o desarranjo em nós outros em um determinado momento, atendendo à lei de ação e reação. Então, alguém já disse que o corpo é o escoadouro das imperfeições da alma. O corpo registra ali os desequilíbrios, os complexos, as enfermidades, tudo. Então muita gente diz, fala, eu mesmo falei, eu estou perdido. Então, gente, eu já tenho erro nessa, imagina na outra, eu estou perdido. Mas se eu ouvir Jesus, eu não estou perdido, porque Jesus diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Se o amor cobre a multidão dos pecados, a gente vai se aplicar a ele. E Emmanuel vai além. O Emmanuel diz que quando nós nos entregamos à prática incansável de fazer o bem, essa energia de fazer o bem, ela interfere no teu campo celular, e quem diz isto é Emmanuel. Ela interfere no teu campo celular, e essa energia de fazer o bem, ela traz o amparo do alto, o socorro de Deus, e traz o alívio e o bálsamo de que todos nós precisamos, de que todos nós necessitamos. Então, fazer o bem é imperioso, fazer o bem é uma necessidade. Nós não falamos que fazer o bem, ele
Ele mesmo, Emmanuel, diz: quando nós fazemos o bem, quanto mais bem nós fizermos, menos complicações nós teremos. Quanto mais bem nos fizermos, mais proteção nós alcançaremos. Quanto mais bem fizermos, nós teremos um advogado para o nosso coração. Quanto mais bem fizermos, nós teremos ali este médico divino a nos socorrer de alguma forma, de alguma maneira que por hora nós não compreendemos plenamente. Mas é preciso dizer, o tempo urge, é preciso dizer com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele descobriu um segredo notável, um segredo incrível, e esse segredo que fazia ele aprendeu a viver na fartura e na penúria. Ele aprendeu a viver humilhado ou honrado. Ele aprendeu a viver na abundância ou na escassez. Ele aprendeu a viver preso no cárcere ou em liberdade. Mas por que ele vivia bem? A despeito da dificuldade que o sufocava, ainda que ele muito sofresse. Ele vivia assim porque ele aprendeu na sua vida a conhecer Deus. Ele descobriu Deus, e quando ele descobre Deus, ele sabe que Deus nos ama, ele sabe que Deus nos ampara, Deus não abandona ninguém, e ele disso sabia. Ele sabia que Deus estava ali ao lado dele em qualquer circunstância, em qualquer situação, levando afeto, levando amor, levando bondade, levando alívio, como diz ali Jesus, a página mais bela do Evangelho: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele sabia que Deus iria trazer o alívio, iria trazer o ânimo, iria trazer a coragem, iria gigantar-lhe a fé, e assim ele foi, ele caminhou até o fim, até que naquele último dia, ele olha para o lado, para o soldado romano e diz: não tremas, cumpre o teu dever até o fim. E aquele golpe de espada tira a vida do apóstolo Paulo, para acordar diante daquela figura de majestática beleza, que era Jesus, que tinha ao lado Estevão, e ao outro lado Abigail, e eles foram abraçados para as culminâncias celestes, respirar o resultado da sua atividade, do teu merecimento, por que não dizer, empreendido aqui na terra, que legou à humanidade essas informações tão nobres que é o próprio Evangelho, que alcança os nossos corações. Então é necessário assim entender. Se nós entendemos dessa forma, a gente certamente vai fazer o bem, e o bem vai fazer bem para o nosso coração. É preciso dizer que o bem, ele é a fronteira que nos protege, o bem é o médico que nos socorre, e o bem é a chave de que nós precisamos para ir ao encontro de Deus, porque o bem, ele clareia a fé, e ao clarear a fé, nós temos aí a chave para encontrar-se com Deus, porque fé, como diz Robert Holden, é comunhão com Deus. Fé extrapola essa questão de confiança. Fé vem do grego lá de fidelizar, nós vamos estudar sobre isso. Então, quão maior a minha fé, maior a minha proximidade com Deus. Eu respiro Deus, eu sinto Deus, eu percebo Deus, eu tenho coragem com Deus. Então, que a gente possa ter um pouquinho de fé, um tanto mais agigantada, para respirar Deus nos dias das nossas dores, e também nos dias que as coisas são favoráveis, para a gente ajudar a tantos que deles tenham necessidade. É a semana do Livro Espírita, né? Eu acho já há tanto tempo, eu não sei, o pessoal depois aí pode dizer melhor já há quanto tempo aqui em Franca, mas eu já estou encerrando, e para encerrar, eu devo dizer, eu certa feita, há muito tempo atrás, talvez lá pela década de 80, não me recordo bem, eu estive numa casa iluminada, sabe, para mim uma casa iluminada, eu estive na casa de Chico Xavier, estive sentado ali à mesa com ele, e a gente foi conversando, eu conversava um pouco, ele falava, e eu olhei para ele e disse: Chico, aquela época eu coordenava uma biblioteca numa casa espírita. Eu falei: Chico, você poderia sugerir para mim um livro, ou 2 ou 3 livros, para que eu possa ofertar aos amigos que vão ali à casa espírita que eu frequento? E eu sentei
esperando ali o Chico dizer. E eu já comecei a anotar os 2 livros que ele ia falar, porque eu já sabia, eu tinha certeza. O primeiro livro era a Boa Nova. Foi o livro que trouxe tantas emoções ao seu coração. É o livro que fala de Jesus, que traz o Cristo para bem perto do nosso coração. Quem não leu, a oportunidade de ler a Boa Nova. E o segundo livro, eu tinha a convicção plena de que o Chico ia dizer: leia Paulo Estevão, porque Paulo Estevão foi uma gestação, demorou 9 anos para ser gerado, 9 meses, demorou 9 meses para ser gestado, lá na Fazenda Modelo. E quando ele terminou de escrever esse livro, ele percebeu que naquela noite de Pedro Leopoldo, ali na Fazenda Modelo, ele percebeu luzes diferentes, e quando ele olha para o lado, ele vê as personagens do livro Paulo Estevão entrando ali onde ele estava. Ele certamente viu Paulo de Tarso, ele viu Abigail, viu Estevão, aquelas figuras de uma luminescência que era puro amor. Depois ali daquele diálogo divino, aquelas figuras luminescentes foram embora, e quando foram embora, eles foram deixando pegadas luminosas, e Chico cai de joelho beijando aquelas pegadas luminosas para interiorizar aquele amor que ele sentiu naquele momento, naquele instante. E Chico olhou para mim com a doçura que ele era particular. Ele disse: 2 livros. O primeiro livro você pode anotar, leia o Livro dos Espíritos e leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Era a fidelidade de nosso Chico a Allan Kardec, que a gente possa estudar um tanto mais o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, para interiorizar sempre mais a necessidade de fazer o bem, viver o bem, para interiorizar o propósito de Jesus nos nossos corações e encontrarmos com esses tesouros imperecíveis da generosidade, da bondade, da caridade, da fraternidade. Que Deus, no seu infinito amor, possa endereçar esse doce orvalho de afeto e de carinho, e que essas expressões medicamentosas possam alcançar cada um de vocês, levando o ânimo, a esperança, a coragem para prosseguir sempre mais estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e praticando servir o bem, fazer o bem e levar o amor a tantos que dele tenham necessidade. Muito obrigado a todos vocês e até uma outra oportunidade, se Deus assim o permitir.